Viva Teologia no Ar! Como é bom estar com vocês, gente! Como é bom estar falando a todos vocês. Depois da gente ter parado um maior tempão por questões de compromisso local aqui meu, onde eu estou ajudando uma igreja local, eu estou à frente de uma igreja local. A gente esteve impossibilitado de estar fazendo vídeos. Já tem tempo que a gente não faz vídeo. Mas graças a Deus, graças ao Senhor, Deus está me possibilitando, nos possibilitando a gravar mais esse vídeo, a gravar esse vídeo, a voltar a gravar. Não é nosso intuito parar com esse trabalho. E queremos ainda que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E é muito bom voltar a gravar. E hoje, nesse vídeo de volta, eu gostaria de falar com vocês sobre legalismo. Você é legalista? Pense nisso, fique aqui com a gente e vamos pensar sobre legalismo. Você é legalista? Essa é uma ótima pergunta e uma pergunta para a gente refletir, para a gente pensar muito bem, para a gente olhar dentro de nós, para que a gente venha pensar. A pessoa é legalista quando ela coloca a lei acima de tudo, coloca a lei acima de qualquer coisa, acima até de questões morais. Isso é ser legalista. E a gente tem que observar que na palavra de Deus e no ministério de Jesus especificamente, Jesus vai falar sobre isso. Jesus vai comentar sobre esse importante assunto que é o legalismo. Primeiro a gente tem que saber que Jesus não é contra a religião. Ele é contra aqueles religiosos que usam da religião para se beneficiar. Religião significa religio, religare, que é a busca para se religar com Deus, para estar com Deus. E Jesus, muitas vezes, no seu ministério, vai falar contra os fariseus, contra os saduceus, contra os líderes da época, porque aquele povo, aqueles líderes, aquela liderança estavam sendo apenas religiosos. Não estavam tendo a lei como o Senhor queria que eles vissem a lei. E Jesus, especificamente no episódio que está lá descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 23 a 28, ele vai contra os fariseus, vai contra os saduceus, contra os líderes, porque ele quer mudar essa áurea de legalismo que existia na época. Ele vai contra o legalismo daquele povo, daqueles líderes. E ele vai falando em todo o texto de Mateus capítulo 23, muitos ais, muitas advertências. E nesse texto, especificamente, ele vai pegar exemplos cotidianos para ir contra o legalismo, ir contra aqueles líderes que eram legalistas, que obrigavam o povo a estar sobre o seu jugo, estar sobre a sua batuta somente. E Jesus fala primeiramente sobre a prática do dízimo. Sim, Jesus nos evangelhos falou sobre a prática do dízimo. Ele foi e falou sobre o dízimo, ele foi a favor do dízimo. Mas interessante que nesse episódio ele vai e fala com os líderes sobre como eles impunham, sobre como eles obrigavam o povo a dizimar. É colocado por Jesus que os líderes
falavam para o povo dizimar o cominho, dizimar as coisas pequenas da sua horta, da sua semeadura. Mas a lei, lá em Deuteronômio, não diz em momento nenhum que era para dizimar coisas pequenas, que era para dizimar aquelas coisas de ervas. Ela comenta sobre os cereais, sobre aquela produção grande, aquela produção que fazia a família estar ganhando dinheiro, né? Estar se sustentando. Isso também não quer dizer, e eu quero bem colocar aqui, que a gente não vai dar dízimos de coisas pequenas. Por exemplo, eu ganho R$2, eu não vou dar o dízimo de R$2 que eu ganhei. Não, não é isso. Mas Jesus coloca o dízimo do cominho, o dízimo da hortelã, que eram coisas pequenas, coisas insignificantes, e coloca isso contra os fariseus, porque os fariseus obrigavam o povo, faziam o povo se sentir diminuídos ao obrigar o povo a colocar isso, a dar isso. E os fariseus faziam com que o povo desse um dízimo de qualquer coisa como uma obrigação. E aí ele vai contra os fariseus. Olha, vocês falam para o povo dar o dízimo da hortelã, o dízimo do cominho, que não está na lei, né? Mas vocês mesmos não fazem o que vocês falam. Jesus está contra o legalismo daquela gente, porque até essas coisas de horta, por exemplo, cominho ou hortelã, não tinham um valor comercial. Então, como povo, o povo acabava se sentindo diminuído, insignificante, ofendido, de ter que tentar dar o dízimo daquilo tudo. Jesus fala sobre o copo também e a água, que era a prática dos fariseus, era a prática das lideranças, coar a água que eles iam beber, coar a água para os seus afazeres. E Jesus fala isso, que eles queriam coar, queriam as coisas menores, mas que não existia a justiça, não existia o amor entre eles. E outra coisa interessante que Jesus vai falar é sobre os sepulcros caiados. Aqueles sepulcros que em épocas de festa, e Jesus naquela época estava perto de uma festa, estava falando e o calendário era de perto de uma festa judaica, ele vai lembrar ao povo, vai lembrar aos fariseus que toda época de festa se pintava com cal os sepulcros, né, daquela época, para que o viajante que chegasse a Jerusalém à noite não tropeçasse num túmulo, num sepulcro, e aí ficasse impuro e não pudesse participar da festa. Muito bem, só que Jesus dá esse exemplo dizendo que aqueles fariseus, aqueles líderes, eram como aqueles sepulcros caiados, eram como aqueles sepulcros que estavam pintados por fora, bonitos por fora, mas estavam todos destruídos por dentro, estavam cheios de bichos por dentro, porque é isso que um sepulcro tem por dentro. Jesus, nessa hora, queria observar aqueles que o ouviam, que o importante era o interior e não o exterior. E todos esses exemplos que Jesus vai colocar para os líderes, eles são para ensinar que Jesus quer que todo povo, quer que toda gente, todo aquele que crê em Deus, venha observar a lei, mas na sua essência. Jesus quer ensinar uma observância da lei em toda a sua essência. Não a lei fria, não a letra fria da lei, mas uma lei em sua essência, uma lei no seu interior. E a essência da lei é a justiça, a misericórdia e a fé. Vamos lembrar dos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos tinham os 4 primeiros mandamentos
dizendo e ensinando uma relação entre o homem e Deus. Mas os outros 6 mandamentos eram para ensinar uma relação do homem com o seu próximo, do ser humano, uma relação do ser humano. E a lei de Deus, e a palavra de Deus, e tudo que Deus quer de nós é que observamos a sua vontade mediante a sua justiça, a misericórdia e a fé. Que sempre então nós possamos ter temor e tremor ao Senhor e querer observar todos os mandamentos do Senhor na sua essência, com fé, com misericórdia e com justiça. E que a nossa bandeira nunca seja o legalismo. Não seja legalista. Não tenha o legalismo como sua bandeira. E aí, gostou do vídeo? Então, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa um like se você gostou e não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Queremos estar junto com vocês e vocês estando junto conosco nos dá forças para continuar esse trabalho. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo do nosso Viva Teologia. Tchau!